Por incrível que pareça, o Ned Leeds, o ator que faz o Ned Leeds, colocou nas suas redes sociais que ele possivelmente pode ter confirmado que ele sim será o novo Duende Macabro dos próximos filmes do Homem-Aranha. E em falar em filmes do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Lotus, que é o fã-filme do Homem-Aranha mais esperado desse ano, possivelmente nem chegará nesse ano e nem nunca, literalmente, sobre a situação que ele está vivendo agora. Então chega de enrolação, vamos ver essas duas notícias com muito mais detalhes. Então chega de enrolação, vai, Venom! Para Cris, beleza? Tá falando aqui é o Spider. Bom, vamos novamente começar falando sobre a notícia do Ned, porque a notícia do Homem-Aranha Lotus é muito pesada, literalmente. É um assunto muito complicado de se falar. Bom, já a notícia, obviamente, do Ned, a gente tem que pensar o seguinte. O Ned, literalmente, é um dos personagens que muitas pessoas queriam ver a adaptação dele como Duende Macabro dentro do universo do Homem-Aranha. Tanto que isso foi muito reforçado lá no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde os aranhas estavam conversando e falam que os melhores amigos deles acabaram virando uma versão duende e que acabaram tentando matar ele, ou que acabou fazendo algum peso emocional. Depois disso, mas também depois descobriu o sobrenome do Ned, queriam ver o novo Duende Macabro sendo interpretado pelo Ned, o melhor amigo do Homem-Aranha. Tanto que muitas pessoas estão criando teorias falando que depois dos eventos de No Way Home, o Ned acabou sendo um cara muito mais depressivo, pois por ele estar sempre ao lado do Peter Parker, ele sempre achava uma felicidade, seja ele montar um Lego, ou até mesmo fazer uma brincadeira, ou até mesmo conversar com o próprio Peter Parker. Mas já que o feitiço do Homem-Aranha eliminou literalmente o Peter Parker na vida de todas as pessoas, significa que o Ned nunca teve essa conversa, esses momentos ótimos com o Peter Parker, levando que ele possivelmente pode ser um cara até mesmo depressivo, fazendo até mesmo que ele se torne um vilão futuro. Mas por incrível que pareça, isso pode estar mais perto do que a gente imagina. Recentemente o Ned no seu Instagram acabou publicando essa foto que você está vendo aí, que no caso é uma foto que ele está segurando um boneco do Duende Macabro lá da série dos anos 90 de 94. O que nos interessa mesmo é a imagem que é literalmente ele segurando o Duende Macabro, referindo que talvez eu seja o novo Duende Macabro nas futuras histórias do Homem-Aranha, que seria até mesmo interessante, mas muitas pessoas, autores da própria produção do Homem-Aranha, falam que não seria sentido colocar o Ned ser um vilão desse filme, pois cá entre nós, o Ned é literalmente um cara muito carismático no filme, principalmente no Sem Volta Pra Casa. É impossível você não ter rido com as caras e bocas, com as expressões que ele acaba fazendo dentro desse filme do Homem-Aranha. O Ned, ele tem uma personalidade muito mais de pessoa do bem. Se fosse para adaptar um Duende Verde ou Duende Macabro, faz que nem dos quadrinhos, que o Ned não foi o único hospedeiro do Duende Macabro, já tiveram outros e podem fazer com outros duendes, ou até mesmo adaptar o Harry Osborn e fazer uma nova versão do Duende Verde. Mesmo eu achando que seria mais adaptável fazer uma versão do Duende Macabro, já que o Duende Verde já foi apresentado pelo Willem Dafoe, eu acho que seria mais interessante apostar em outro ator. Mas enfim, essa foi a notícia, obviamente, do Duende Macabro. Mas agora vamos para a próxima. Mas antes, obviamente, da gente falar sobre a notícia do Homem-Aranha, queria você ficar sabendo o seguinte: se você é um cara que quer receber as notícias do Homem-Aranha primeiro que os outros youtubers, literalmente, cara, fique sabendo que você está no canal certo, pois aqui eu sempre te manterei informado e primeiro sobre as notícias do Homem-Aranha. Eu sempre te manterei informado sobre as notícias do Homem-Aranha primeiro que os outros youtubers, ou seja, eu farei o mais rápido possível para publicar um vídeo sobre a notícia do Homem-Aranha, para que você sim se mantenha informado sobre a notícia desse cabeça de teia que a gente tanto ama. Então se inscreve aqui no canal para você receber esses vídeos os mais rápidos possível, ficar sabendo primeiro que os outros. Sabendo já disso, então vamos agora falar sobre a notícia do Spider-Man Lotus, que é pesado. E bom, agora falando sobre a notícia do Homem-Aranha, bom, você sabe que o filme mais esperado do Homem-Aranha, pelo menos um fã-filme do Homem-Aranha, um filme feito por um fã, tá ficando muito famoso, que é literalmente o filme do Homem-Aranha, o fã-filme do Homem-Aranha mais esperado do ano. Spider-Man Lotus. É um filme que é feito por um diretor que no caso é o Grave Knopf. No caso, esse cara que é um grande fã do Homem-Aranha está fazendo um fã-filme. Na verdade, ele já fez um fã-filme do Homem-Aranha, que já está armazenado esse filme e que vai ser lançado no próximo mês. Esse filme do Homem-Aranha é um dos filmes mais esperados, mas recentemente o diretor desse filme, que é o Knopf, e até mesmo o ator principal, o Wayne Wonder, eles literalmente acabaram se metendo em umas confusões. E literalmente acabaram encontrando alguns prints, alguns fãs do Homem-Aranha desse filme acabaram encontrando alguns prints das mensagens deles, publicando principalmente do Knopf, falando de algumas palavras meio racistas dentro dos seus twitters que eles acabaram falando. E isso infelizmente deu um decaimento muito
grande para o filme do Spider-Man Lotus. Não é à toa que no Twitter foi um dos terceiros assuntos mais falados e documentados nos últimos dias. Um montão de pessoas, um montão de fãs estão literalmente indo bombardear os dois caras, o diretor e o ator principal do filme do Homem-Aranha Lotus. Tanto que a própria produção do filme do Homem-Aranha Lotus está muito decepcionada com a atitude deles. Isso literalmente fez com que o filme abaixasse bastante o hype do filme do Spider-Man Lotus por causa dessa atitude que eles acabaram tendo, que é uma situação muito pesada que eles acabaram fazendo sobre as palavras que eles acabaram demonstrando. Não vou falar que palavras eles acabaram demonstrando, nem vou mostrar essas imagens, porque literalmente eu nem tenho, mas a própria notícia já disse que é algo muito pesado que os dois acabaram falando. Foi lançado no Twitter que eles estavam literalmente quase finalizando a edição do filme e que eles já iriam lançar no próximo mês, aparentemente. Só que acabou tendo esse caso e possivelmente o filme nem vai ser lançado. Mas isso é só uma teoria. Pois até mesmo o próprio pessoal da produção de Lotus, do Spider-Man Lotus, acabou falando sobre essa acusação que eles estão recebendo, essa acusação real, dessas palavras que eles acabaram usando meio racistas. E eu nem vou mostrar o que eles acabaram falando, dando uma breve resumida, eles falaram que estavam muito chateados. Um que me literalmente doeu o coração foi que o Andrew Garfield iria ajudar na produção de Spider-Man Lotus. Ele se ofereceu para fazer parte desse filme. Quando o Andrew Garfield ficou sabendo desse filme do Homem-Aranha Lotus, ele queria ajudar a produção do filme do Homem-Aranha. E até mesmo esse cara queria ver como é que seria a cara do Andrew, como é que seria ele ver esse filme do Homem-Aranha Lotus sendo acontecido, como é que seria a história, pois o filme aparentemente já lucrou, não lucrou, mas foi investido mais de 25 mil dólares para fazer esse filme, pela produção, tanto de efeitos visuais, enfim. O lucro total foi 25 mil dólares. Isso é um grande dinheiro já para um fã-filme do Homem-Aranha. Lembrando que esse dinheiro que foi arrecadado foi através pela própria produção e também para nós fãs do Homem-Aranha que doou dinheiro também para conseguir que eles fizessem um filme, já que esse filme estava sendo feito há muito tempo. Tanto que recentemente eu até mesmo esperei que ele lançasse alguma coisa para eu trazer mais informações, que o Canop, ele acabou falando, o caso do diretor, no caso do filme, ele acabou publicando no seu Twitter sobre essa situação. Ele acabou literalmente resumindo praticamente que ele se desculpa. Tá muito chateado com essa declaração, ele entende o erro dele, fala que isso era uma palavra que as palavras que ele usou no Twitter no passado era uma palavra que ele usava muito do vocabulário dele, principalmente no ensino médio, ou seja, ele não tinha muito sentido, não tinha muita maturidade nas próprias palavras dele, não tinha muita maturidade sobre as palavras que ele estava utilizando, e que ele se desculpa muito por isso. E uma das maneiras que ele vai se desculpar é lançar logo o filme. Aparentemente o filme já está pronto, pode ser lançado já no próximo mês de julho, nas férias possivelmente, já vai ser lançado o filme do Spider-Man Lotus. E cara, eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Eu queria mais que, para fechar esse vídeo, eu queria que você comentasse aí embaixo o que você acha dessa acusação, dessa polêmica, literalmente, que está acontecendo com a equipe do Homem-Aranha Lotus. E se você acha certo ou não o cara publicar o filme do Homem-Aranha Lotus. Eu sei que é um filme que é muito aguardado por nós fãs do Homem-Aranha. Eu mesmo estava muito ansioso, possivelmente por causa dessa acusação que ele está recebendo. Possivelmente o filme pode sair, mas não vai ter muita, vamos dizer assim, credibilidade ou muita relevância que possivelmente teria. Bom, essa é a minha visão, queria saber de vocês, queria que vocês comentassem aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, então eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau.